vamos lá. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Vetlog Podcast. Sou o Giovanni, diretor da Vetlog. E hoje o tema é muito interessante, são os temas muito interessantes, que a gente vai falar desde gestão de prontuário médico-veterinário, a gestão de cliente, gestão de pessoas e gestão de hospital, seja ele grande, pequeno. E aí eu fico muito feliz em apresentar o Roberto Lang, amigão meu de longa data, da época de Royal Canin, que eu estava na Royal Canin ainda. Falamos muito já sobre negócio, sobre gestão, conheço o hospital dele. Tá? O Roberto, ele é diretor da BHV e diretor do Hospital Santa Mônica, conselheiro do CRMV Paraná. Exato. E mais um monte de outros títulos. Diretor da ANMV, Associação Nacional dos Médicos Veterinários. Legal. Que é o CPF do médico veterinário, como é o CNPJ ABHV. Então, Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, CNPJ para gestão. ANMV, CPF para gestão de carreira, para conteúdo. Então, é uma coisa bem interessante, que a gente tem duas linhas de frente aí para alavancar a medicina veterinária. Legal. Roberto, para a gente começar e fazer o pessoal entender um pouco assim, fala um pouquinho do Roberto, médico veterinário, a história do profissional médico veterinário e até chegar no Santa Mônica, vamos chegar até os dias de hoje, mas conta um pouquinho dessa tua história para nós. A minha história não é muito complexa, viu, Giovanni? Eu me formei em 1990 na Universidade Federal do Paraná. E daí, nos 2 anos seguintes ao que eu me formei, eu fiquei no Exército, né? Então eu fui oficial do Exército como médico veterinário, mas sempre com aquele âmbito de seguir na clínica de animais de companhia, porque eu, durante os meus 5 anos de faculdades, eu fiz estágio exclusivamente em animais de companhia. Então, até serve aí como uma certa lição, né, para os veterinários, é que quanto mais cedo você definir o teu rumo, mais fácil fica o teu caminho, né? Você já tem um objetivo a ser traçado. Então, eu, quando saí do Exército, eu saí até por conta disso, para montar minha clínica veterinária. A gente montou lá em março de 1992 e até 2009 nós éramos clínicas veterinárias. Mudamos de endereço porque nós estávamos crescendo, né? E fundamos daí o Hospital Veterinário Santa Mônica. Onde ele é hoje não começou lá? Não começou lá. Ele começou muito pertinho dali, dá 600 metros ali mais ou menos. Mas daí nessa época a gente conseguiu comprar o imóvel, né? Então teve um imóvel próprio e a gente deu a nossa cara, o nosso jeitão para aquele prédio, sabe? Então nós tínhamos lá a banha e tosa, nós fazíamos uma série de coisas e quando nós mudamos, nós já fomos com um conceito diferente de só fazer medicina veterinária mesmo e não ter a estética junto, né? Então eu já entendia que naquela época estética não era para médico veterinário. Não que as coisas não se casam, não tem nenhum problema quanto a isso. Tudo é estratégia. Mas a minha estratégia ela foi baseada exatamente, eu quero focar na medicina e hoje nós somos um hospital lá de referência em emergências, em atendimento de alta complexidade, né? Tanto que... Sim, eu lembro, eu conheci a área de emergência de vocês, inclusive, acho que foi com o Rabelo, né? Isso, exatamente. Fizemos uma coisa bem bacana. Hoje, logo na entrada, quem precisar entrar pela emergência entra para uma área separada. Exatamente. Isso é muito legal. É a nossa menina dos olhos, digamos, porque a gente tem aquela golden hour, que é o tratamento emergencial que você precisa para um humano, que ele tem que ser tratado, tem que ser estabilizado na primeira hora. Quando a gente fala de animais de companhia, a gente tem um health hour, 30 minutos para fazer isso. Então, nós temos que ser, no atendimento de animais de companhia, muito ágeis, muito mais ágeis que na medicina humana. Sem dúvida. Então, é mais ou menos essa história aí, a gente está... E hoje, como é que está o hospital lá em termos de número de veterinários, funcionários, atendimentos, como é que está... Nós temos lá 12 médicos veterinários, mais ou menos. Aliás, 12 colaboradores, né? E são mais ou menos 45 médicos veterinários que prestam serviço, né? Entre os especialistas, que são ocasionais, e aqueles que são mais fixos, né? Os clínicos durante o dia, os plantonistas e etc. E isso gira o hospital veterinário de uma certa maneira com... aí aproximadamente 60 pessoas. Então. Tá.
E aí entra uma coisa que eu conheço um pouco da história de vocês. Claro. Fico até assim, curioso com alguns fatos e serve pra gente, que é assim, eu acompanhei muito do teu trabalho, tu era veterinário, e aí chegou um momento, exclusivamente veterinário, digo assim, tava lá, eu sei que ainda clinica um pouco. Umbigo na mesa. Eu digo, eu invejo o profissional que tem uma sala com uma cama dentro da sala. Eu vi lá que tem uma cama dentro da sala. E aí eu digo, eu chego lá. Mas então assim, chegou um momento em que tu viu assim, cara, eu vou ter que me tornar gestor, né? Agora já tem mais gente, eu não sou só um veterinário, eu vou ter que me tornar gestor. Em que momento isso aconteceu assim na tua vida pessoal e na empresa? Porque tu diga assim, cara, tô precisando chamar gente para tocar isso comigo, que daí eu acho que dá para falar um pouco da entrada do Fábio, do Cash, um pouco das características. Mas, assim, em que momento tu disse assim, cara, eu vou ter que deixar um pouco de ser só o veterinário ativo clínico e me tornar gestor, pessoalmente falando e dentro da tua empresa? Olha, se a gente for pontuar isso ao longo de um tempo, se a gente pegar um lapso temporal disso aí, talvez o ano tenha sido 2008, 2009, exatamente no momento em que eu estava pensando em me transformar em hospital, porque eu já tinha essa estratégia. E nós estávamos lá na clínica ainda, né, lá na Avenida Água Verde, hoje na Brigadeiro Franco. Então, nós estávamos lá na Brigadeiro Franco, lá na Avenida Água Verde, e aquilo já estava saturado, estava muito pequeno para nós. Nós tínhamos um pet shop, nós tínhamos ali as 2 salas para atendimento, e aquilo estava realmente me incomodando. Eu não estava conseguindo fazer o atendimento de excelência. Né? Eu via que nós tínhamos uma característica técnica muito boa, mas nós não estávamos lendo a necessidade do nosso cliente, aquela empatia, aquele acolhimento e tal. E daí eu falei assim, nós precisamos sair daqui. E daí nós reviramos o mundo atrás de dinheiro, conseguimos comprar um imóvel, e nesse momento é que a gente começou a ver o seguinte, eu não posso fazer sozinho, também não posso largar a clínica e a cirurgia de uma hora para outra, eu preciso dar um tempo para que isso seja gradual e seja consistente. Então, foi aí que eu fui buscar no mercado pessoas que pudessem me ajudar. Tanto que o Fábio de Cash, que você citou, eu fiquei há 4 anos atrás desse cara. Né? Então, você saia da Royal, vem trabalhar comigo. Sim, trabalhava para mim ele lá. Trabalhava eu para tinha você, que segurar ele lá. Trabalhava para você, né? Aí. Então, era como se fosse um headhunter, né? Eu fui captando. E o que tu procurava? Tipo assim, dentro da complementariedade que essa função teria que dar para ti, seja o Fábio que for, o que tu procurou para dizer assim, cara, para eu poder sair do dia a dia, eu preciso de alguém assim, característico? Um médico veterinário. Um médico veterinário foi a principal característica. E daí as características subsequentes era que conhecesse número, que soubesse um Excel. Porque se o médico veterinário ele já tem o conceito, ele já sabe o que é a medicina veterinária em si, e você tem alguém que faz as compras, hoje é o Fábio. Então, não tem melhor negociador que o Fábio, tanto para quem vende, claro. quanto para... Ele teve na indústria. Ele teve na indústria, então ele tem um lastro de clínica, de distribuidora, de indústria. E ele reúne todas as características que fazem dele um profissional de excelência na área, né? Eu não desconheço alguém melhor que ele. Tu sabe que eu sou fã dele também. Tu sabe que isso dá um insight muito legal, porque assim, nós aqui na Vetlog, até por questão de exposição e sempre crescendo, a gente sempre está em busca de novos profissionais na área de venda. Então, e a gente sempre pensa que, eu sempre comento que um médico veterinário que tem bagagem clínica, sabe lidar com pessoas e tem noção de venda, gestão, é a mosca branca. Tem emprego garantido. Eu sempre pensei essa lógica pro lado da empresa, no caso, distribuição, multinacional da área do segmento veterinário. Agora tu me trouxe um insight que é o contrário. Claro, um baita de um trabalho também. Quer dizer, o médico veterinário também tem muito campo se ele vai para multinacional ou fazer uma área de gestão e leva essa bagagem depois para a clínica, hospital veterinário, né? Esse outro lado, fomentar esse outro lado do mercado. Outro dia eu estava falando com um grande diretor de uma indústria de medicamento nacional e ele me falou, médico veterinário que souber as características administrativas
básicas que sejam, têm emprego garantido na minha indústria. Então, falta emprego. E o que, aliás, falta profissional. E o que acontece, uma outra tomada de decisão, é porque antes de eu buscar o Fábio, e que eu fiquei nesses 4 anos garimpando, eu já tinha colocado 2 administradores, mas eles não faziam a leitura. Não eram veterinários? Não eram veterinários, eram bons administradores. Apresentavam números e tal, mas entre a decisão de eu comprar uma vacina da Zoetis, por exemplo, e eu comprar uma vacina de uma marca X, a diferença de preço às vezes levava Sim, a decisão não era técnica. Não era técnica, era por causa do preço, e eu não tinha aquela qualidade ou aquela confiança que eu queria. Claro. Né? E às vezes as duas têm a mesma qualidade, muda o preço, mas eu tenho a confiança em alguém ou em algum produto. Claro. Então essa foi uma grande sacada que eu acho, que eu tomei, né, junto com a Mônica. A gente precisa de alguém que entenda o que é o nosso negócio. Entender o que é o nosso negócio, não basta estudar em Harvard. Sim. Sabe? Não basta ser Tem que ser realizador. Tem que ser realizador. É isso aí. Não é o currículo que não é o currículo, é a entrega, né? Absolutamente não é o currículo. Aliás, currículo mesmo na área técnica, né, Giovanni, eu considero hoje que ele responde por no máximo 30%, 40% de um grau de empregabilidade. Sabe? Tá. Se eu tiver que contratar alguém, eu vou olhar o currículo por último. Sim, primeiro vamos conversar. Vamos ver o que eu entendo, o que você... Porque, assim, supõe-se que se é médico veterinário, que tem umas características básicas, né? Que tecnicamente ele é capaz. Tecnicamente ele já é capaz. Agora eu quero saber qual é a tua entrega para o público que vai precisar que você entregue isso. Né? Então, isso é uma outra característica também que a gente tem lá no hospital, que a maioria dos nossos médicos veterinários são crias da casa. Sim. Então, eles vêm lá da época de estágio, eles vão se adaptando, conhecendo nossos valores, né? Que eu chamo de jeitão. É o nosso jeitão, e o nosso jeitão ele é único. Claro. Né? É o que faz vocês. É o que faz a nossa diferença. Então, nós temos que ser diferente assim como, se tecnicamente são todo... se um veterinário cirurgião, ele faz qualquer cirurgia, mas será que ele tem uma entrega com o cliente, uma satisfação, um grau de retenção desse cliente para fazer o negócio viável? Então, o currículo eu normalmente não levo muito em conta, eu levo muito basicamente os valores da pessoa. Porque a gente vai falar muito sobre essa parte de informação, geração de indicadores, e eu sei que boa parte disso está na mão do Fábio hoje, desse profissional, que é quem toca isso. Para a vinda dele, em termos estrutural, vocês botaram ele na sociedade, ele entrou como funcionário, depois sociedade, como que foi essa... Hoje ele é um sócio da empresa? Não, ele é um funcionário que atua... Ele é um prestador de serviço que faz aquilo que ele tem que fazer, só que eu vou dizer assim, o Fábio eu considero o dono. Sim, sim. Tá? Porque ele faz muito mais do que ele deveria fazer ou do que ele foi contratado para fazer. Tanto que uma das grandes demoras do Fábio aceitar, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer aí. Eu falei, não interessa, Fábio, venha. É a máxima do primeiro, quem, depois o quê? Exatamente. Venha que a gente vai... Eu estou precisando de você, não interessa. Não, mas eu preciso... Porque ele é muito metódico. E até por isso é muito organizado. Metódico no bom sentido. Não é pejorativo isso, né? Então ele é tudo muito correto, tal, parará, ele quer saber quanto que vai ser, quanto que vai gastar, e assim, coisas que eu não sou, eu sou mais despojadão. Sim. Né? Então eu falei, Fábio, vem trabalhar, e daí a gente vai achar, porque eu sei que eu preciso de você. Pronto. E essa reflexão e essa complementariedade, como a gente está falando, que eu acho que é muito legal de parar para pensar, porque tem muita... Bem como tu colocou, tu chegou num ponto de maturidade da tua empresa que falou, cara, para eu sair da clínica virar um hospital, eu vou ter que ter gente para me ajudar. Claro. E eu não sei se a gente pode dizer essa humildade ou essa visão de negócio que é importante para o profissional hoje, proprietário de uma clínica veterinária, que seja pequena, média ou grande, que quer ficar maior, que é assim, cara, tá na hora de eu trazer conhecimento e gente para ser meu braço direito e esquerdo. Porque às vezes
quer abraçar tudo, quer tudo, entre aspas, fazer sozinho, né? O tal do hands-on, só que isso limita crescimento, né? Limita crescimento e às vezes não precisa nem crescer. Assim, né, assim, você fez um comentário aí, Giovanni, que me chamou a atenção, que é como é que ele vai crescer se ele não tiver alguém para ajudar? Mas será que crescer significa aumentar o número de funcionários, aumentar a coisa, ou ele pode crescer numa qualidade, no NPS da vida? Né? Então, e o que o médico veterinário não sabe mesmo, ele não tem essa humildade de delegar as coisas, de dizer, agora eu não vou mais fazer cirurgia, eu quero você que é bom cirurgião e eu vou ser o gestor. Não tem nenhum problema ele ser gestor. Se ele tiver, se ele tiver capacidade, se ele estudar, se ele conseguir ler o mercado a ponto de transferir para a sua empresa uma qualidade, sem problema nenhum. Se ele quer fazer cirurgia, então ele tem que captar pessoas. E eu fiz isso gradativamente. Ainda atendo cirurgia muito raramente, né? Mas eu tive, e que é difícil para o veterinário, viu, João? Não é fácil. Eu tenho saudade lá do centro cirúrgico, claro, sabe? Claro. Eu tenho saudade. Mas profissional, largar, né, essa rotina. Mas hoje eu já penso na empresa. Sim. E eu penso lá nas quase 60 famílias que estão dependendo da empresa. Então eu tenho que ser altamente eficiente. Aonde que eu sou altamente eficiente? Gerenciando as pessoas, né? Aliás, gerenciar pessoas é um termo errado, né? Mas eu estou dizendo ali, eu estou ali como um escudo para todos, né? E cada um fazendo a sua parte. Então, esse negócio de gerenciar pessoas, ele também não se aplica para mim, sabe? Cada um é gerente de si, cada um faz as coisas. Nós vamos ter um rumo, né? É como se fosse uma navegação em alto mar. Uhum. Tem um capitão lá do navio. Se o navio afundar, é culpa do capitão. Se o navio navegar e chegar no destino, é culpa da tripulação. Né? Então, é assim que acontece. Não, e isso é interessante, essa questão do... que tu colocou... E isso é uma clareza que tem que se ter, eu digo, a gente traz isso para nós e é legal ouvir tu falando e a gente tenta passar a expressão, não misturar os interesses da empresa com os interesses pessoais dos proprietários. Às vezes o meu objetivo como pessoa mas eu não posso misturar esse meu objetivo como pessoa do objetivo da empresa. A empresa vai ter que crescer e que seja crescer em qualidade, não sei, quando a gente fala crescer não é só né, volume, mas a empresa tem seus objetivos e às vezes a gente vê a coisa se misturando, né? Para cada tomada de decisão, né, para cada rumo que você toma, é uma decepção que você vai ter que ter. Claro. Você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, eu tive, em certo momento, de dizer, olha, não sou mais cirurgião. Para mim, se quer ver eu feliz, põe um bisturi e põe dentro de uma sala de cirurgia. Pô, vou tá felizaço da vida. Mas eu tenho outras coisas também que eu posso fazer, né? Claro, então, e por necessidade da empresa, o objetivo da empresa não pode se misturar com o teu de querer continuar fazendo cirurgias. Não, conviva com isso, Roberto. Não tem problema nenhum, dane você. Mas porque nós temos outras coisas. Então, eu também sou feliz. Claro. Porque eu agora não preciso estar lá fazendo cirurgia nessa hora e posso estar aqui batendo papo contigo. Que aí entra a próxima parte, é a seguinte. Por que começar a trabalhar, seja curso de gestão veterinária, essa parte de palestras, que até hoje tu tá convidado tu vai palestrar em Porto Alegre hoje, foi assim que a gente conseguiu conversar hoje aqui, e o que te motivou a começar a passar esse teu conhecimento para os colegas veterinários? Pois eu sou de um tempo em que ser médico veterinário, ser proprietário de uma clínica, como era a minha, muito pequena e tal, um consultório e tal, nós tínhamos um gap, uma chance de errar na gestão muito grande. Nós errávamos muito. E, assim, se eu não tivesse errado o tanto que eu errei lá no passado, anos 90, talvez eu tivesse muito maior, sei lá, né? Mas eu estou dizendo, hoje em dia, o grau de competição, pelo número de faculdades, pelo número de profissionais, pelo mercado se desenvolvendo de um grau de profissionalismo, não há mais oportunidade para erro. Qualquer erro mínimo, ele pode ocasionar um desastre. Então, o que aconteceu? Nessa tomada de decisão lá em 2009, 2008, 2010 e tal, eu falei, eu vou estudar gestão.
porque eu era só médico veterinário. Então aí a gente começou a fazer um cursinho lá, interpretação de pessoas, essas coisas todas. E isso é um somatório, né? Não basta fazer um curso um ano e dizer, não, agora eu sou gestor. Não, você tem que ir isso gradativamente. Essas palestras são muito importantes, né? Assim, e tem muito veterinário que fala, foi aquela palestra era uma droga, tal. Não existe uma palestra droga. Se você sair com um conhecimentozinho pequeno, 2, aplicável. É o mindset, o mindset do aprendizado. O mindset do aprendizado. Isso eu já sei, isso eu já fiz, isso não dá certo. Se tu entrar num lugar, seja ele um curso, uma palestra, uma conversa dessa forma. Então tudo começou nisso que eu precisava, eu saber. Como eu já tinha posto dois administradores, eles não conseguiram fazer a leitura. Eu tinha a leitura do meu negócio. Eu só precisava alguém que toque. Achei alguém que toca. Eu posso sair de lá, ficar um ano e o Fábio faz sozinho. O Fábio e o Márcio, né? Eu tenho o Márcio, não posso deixar de citar o Márcio. Então são duas pessoas que tocam o hospital e eu tenho condições de ir buscar alguns insights e aplicar. Então a gente vai lá, conversa e aplica como faz, quem toca é você, é outro. Então sou um conselheiro. Um conselheiro, exatamente isso. Presidente do conselho de Santa Mônica. Vulgo pitaqueiro. Vulgo pitaqueiro. Isso aí, João. Tá, e aí tu tem um foco bem interessante nessa parte que eu acho muito interessante de se abordar, porque honestamente dentro do meu conhecimento veterinário, que, né, ainda pequeno, que é essa parte da gestão dos prontuários. Eu acho isso muito interessante, porque primeiro que prontuário ele tem que ser levado a sério, porque ele além de ser importante em termos clínicos, um prontuário bem feito, clinicamente ele é importante para tu ter a evolução de casos, aquele animal que vai voltar ao longo do ano, tu consegue trabalhar medicina veterinária preventiva com um prontuário bem feito, ao mesmo tempo ele é uma segurança pro profissional veterinário, porque ele, com aquilo muito bem estruturado, redigido e colocado, em eventual necessidade, tu ali tu consegue mostrar todos os processos, né? Então me fala um pouco também disso, assim, o que tu viu de erros dentro da tua rotina que te fez parar para produzir um material e palestra sobre prontuários veterinários. Você sabe que o prontuário, Giovanni, ele veio de um... Eu não sei como é que está o nosso tempo, aí você vai me avisando se eu estiver falando muito, embora. Tá? Os guri levantam bandeira lá depois, qualquer coisa. Então, tem tempo pra caramba, vamos falar. A história do prontuário, ela começou comigo em 94, a gente não tinha. Eu abri a clínica em 92, e ela não começou na medicina veterinária, ela começou no banho e tosa. Porque certo dia uma senhora deixou um cocker para fazer o banho tosa pela manhã, o cocker todo empelotado, tal, não tinha outra salvação que se não ter raspar esse cachorro, senão nós íamos machucar ele, íamos machucá-lo. E assim o fizemos. À tarde veio um senhor e o filho buscar o cachorro, mas o cara quis me bater porque rasparam o cachorro. Porque naquele tempo, deixa o cachorro aí, fazia um bilhetinho, levava lá para a gaiola lá atrás, mandava o cara raspar e pau na mula, não tinha muito esquema. O cara fez uma hora alvoroço, quase saímos no tapa lá dentro da clínica, foi um descontentamento, tanto de falta de inteligência emocional minha, quanto desse proprietário. E ele saiu batendo boca, e ele olhou para trás e falou assim, sucesso no passado não é sucesso no futuro. Daí eu olhei para a Mônica, que estava junto comigo, que é a esposa e também veterinária, né, e falei, mas que passado? Nós abrimos em 92, o cara está dizendo que eu fui de sucesso no passado. Eu não tenho nem passado, né? E daí eu falei, isso aí não pode mais acontecer. E eu criei um POP, um procedimento operacional padrão pro banho e tosa. Então foi meu primeiro prontuário, foi banho e tosa, onde ele assinava o que ia ser feito, porque então era uma folha carbonada, foi um negócio bem bacana que ninguém tinha aquilo, lá em Curitiba pelo menos ninguém se atentava a isso. E daí eu peguei uma ficha, vou mostrar hoje na palestra, como é que era o meu prontuário de 30 anos atrás. Era uma fichinha lá que eu botava castração, o cara chegava e assinava. Né? Eu não descrevia a cirurgia, se ela foi boa, se ela foi ruim, qual anestesia, quanto tempo durou. E eu comecei daí, a partir de 95, a elaborar meus prontuários, coisa que não tinha na legislação ainda, não se exigia isso, né, pelo Conselho Federal. Era tudo no meio que no boca a boca.
No máximo, autorização de internamento para cirurgia. E era isso. Ele não atestava, não era hoje o que a gente chama de termo de consentimento livre e esclarecido. Juridicamente é esse o termo, esse é o nome que se fala, né? Que ele assina, o proprietário, o tutor assina. Exatamente, estando ciente e relacionado com aquilo. Então, o prontuário, o que é prontuário? Prontuário, na verdade, é toda a história do cachorro, da vida pregressa e da vida atual. Ele conta a história médica desse paciente, assim como é no humano, né? Mas aí, se a gente falar só de medicina veterinária, e ele serve de comunicação entre dois veterinários, serve de comunicação entre o veterinário e o paciente. Sim, porque tem a transição, plantão para dia ou turno. Exatamente. Assim, de maneira que um prontuário bem feito, se você me apresentar um prontuário muito bem feito, eu não vou precisar nem olhar o cachorro e eu já sei o que ele tem. Então, essa é a grande coisa. A chave de um prontuário bem feito, eu concordo contigo. Quando a gente falou um negócio que é importante porque a gente exerce a medicina veterinária com um prontuário bem feito, eu acho que tem a ver com isso. Exato. Quer dizer, um veterinário fica tranquilo de sair do seu horário de trabalho, porque o outro que vai assumir tem ali realmente tudo. E isso não, e evita retrabalho também, aquela coisa de ligar. Fulano, tal animal aqui, o que falta fazer, como é que foi? Pô, se tu tem um prontuário... Isso, obviamente, como a gente falou, vira documento, né? Vira documento. O que você falou ali da proteção jurídica, né? A maioria dos médicos veterinários que eu conheço e que aqui do Brasil, né, e é meio que normal isso no Brasil, faz o prontuário apenas para se defender juridicamente, o que é um grande erro. Tá? Prontuário não se faz para proteção jurídica. Ele pode ser usado mas ele não se faz para fazer uma proteção jurídica, porque daí você está desvirtuando a finalidade dele. A finalidade dele é comunicação com o cliente, com o outro veterinário, com o tutor do paciente, né? E ele serve para inúmeras coisas, serve para avaliação de protocolos de tratamento, né? Um exemplo, se eu fiz um determinado tratamento, vamos supor para anemia hemolítica o ano passado. Eu tinha um cachorro com a mesma idade, eu fiz o tratamento e aquele cachorro resolveu, foi muito bem. O que foi que usei naquele cachorro? Vou lá no prontuário e eu olho, diz assim, olha aqui o diferencial era esse remédio aqui, né? Ou era esse tipo de protocolo. Legal. Então eu posso fazer isso como um aprendizado. Ele serve para estatística, né? Sim, tu estava falando, eu estava pensando, a gente gosta muito de informação, de gestão de informação. Eu adoro indicadores. Adoro. Porque tu não precisa olhar para o lado, não precisa saber dos outros. A gente fala muito isso. Até o veterinário familiar, que a gente fala, que é aquele que não tem nem clínica, que vai na casa das pessoas, ele pode ter informação indexador. Eu atendo tantos pacientes, desses tantos tomam tais vacinas. Ele consegue criar casuística com o atendimento dele. Então, o prontuário bem feito cruza informações para dizer, cara, olha, eu estou fazendo um monte de tal coisa e estou deixando de fazer medicina preventiva ou fazer em outras coisas. O prontuário, o prontuário é muito importante, porque se você ver essa ficha de 30 anos atrás que eu vou projetar hoje lá, ela tem lá o paciente veio para tratamento, o paciente fez castração, mas se você olhar lá não tem nenhuma vacina. A clínica médica ali foi jogada no lixo, por mim, há 30 anos atrás, né? E ainda acontece, Giovanni. Eu, há 30 anos, vamos dizer assim, eu me perdoo por conta... Momento histórico. Momento histórico, né? Mas hoje já não é mais possível isso. Então, como é que o paciente foi submetido a um tratamento médico que precisava, depois ele voltou para uma castração, e nesse tempo, cadê a medicina preventiva? Então, eu como clínico médico, não deveria nem receber um processo, deveria ser preso. Sim, né? E aí, isso tudo, hoje é feito manual, é feito, como é que hoje está incluído em algum sistema ou não, vocês ainda, porque tu até, eu acho, se eu não me engano, tu usa o termo SBAR. SBAR, né? SBAR. Então, e aí e eu sei que ali tu tem direitinho toda a parte da situação, como é que é histórico, avaliação e as recomendações, né? Esse boletim SBAR, ele não é da medicina veterinária. Na verdade, ele foi criado pela Marinha Americana para relatar
quando os marinheiros chegavam para fazer a troca da tripulação, então tinha assim, vários, como é que eu vou dizer, vários defeitos que tinham num contratorpedeiro, num submarino. E como é que se relatava aquilo? Aquilo se relatava para um comandante, era um calhamaço de papel, e aquilo se perdia algumas informações cruciais. Então, por exemplo, se tivesse um vazamento na sala de máquinas e o cara, durante a navegação, colocou um Durapox, vamos dizer. Só que, quando vai sair de novo, não foi consertado porque ninguém viu aquela informação. Então, eles criaram o que chama do SBAR. Isso foi na Marinha Americana. Mais tarde, a medicina humana começou a usar isso na medicina intensiva, para troca de plantão na medicina intensiva, né? Então, ele relata o que aconteceu, como que está, qual foi o motivo dessa internação e quais são as próximas recomendações que eu, que estou transferindo o plantão, recomendo que se faça. Aquilo que foi feito, né? Então, muito bem descrito, como tu disse, a missão disso é fazer uma transição que não precisa nem olhar o paciente. O paciente, né? Leu ali, eu já está sei, registrado. Está registrado e bem comunicado. Então, esse SBAR é uma ferramenta de comunicação. E aí, para responder a tua pergunta, você falou se é feito manual, se é feito por computador, tal, que fica na nuvem, essas coisas todas. Ele pode ser feito tanto manual quanto digital, ou pode ser um misto das duas, que é o caso que eu uso lá. Eu uso um pouco do manual e um pouco de digital. Sim. Porque favorece, no meu modus operandi lá, é importante eu ainda ter o papel. Sim. Mas vai chegar um momento que não vai ser. Eu já tentei transformar tudo para digital e eu tive alguns dissabores que não estavam, que a comunicação não estava sendo eficiente. Porque eu acho que um dos grandes desafios é mobilizar o time para fazer. Da forma que a essência pede, que Exatamente. É isso tudo que a gente vai falando. Eu acho que esse é um grande desafio. Como que tu conduz isso aí lá para... Bom, Entrou um cara novo, entrou um profissional novo, ou os que estão e daqui a pouco tu vai olhar um prontuário e diz, ai. Existe uma rotina? Como é que é? Sempre que o profissional é contratado, que chega novo lá no hospital, ele, a partir do momento que ele começa a exercer, ele já não é tão novo assim, ele já ficou 15 dias olhando e vendo, para ver, inclusive, se ele se adapta a nós e se nós nos adaptamos a ele, se a equipe recebe ele, se a equipe acolhe ele. Porque nada mais ruim do que a gente estar trabalhando por aqui, daqui a pouco cai um cara do céu, que é um especialista, que é um grande problema, né? O cara sabe tudo, só daquilo, mas ele não sabe nada. De trabalho em equipe que seja. De um trabalho em equipe ou de um cachorro inteiro, ele só sabe do dedinho esquerdo do cachorro, né? Então isso pode criar conflito dentro da equipe. Então a gente primeiro faz com que a equipe abrace para depois ele ser contratado. Então ele tem que se dar ao luxo de observar-nos e nós observarmos a ele. Tu vê, isso a gente vê muito aqui também, na equipe interna, principalmente, que eu acompanho mais. Às vezes nem sou eu ou a direção que manda alguém embora, é o resto da equipe. Entra alguém e não tem essa capacidade de inter-relação e acha que sabe tudo. Aconteceu alguns casos, a gente colocou profissionais específicos para algumas áreas e que o todo fez com que não... E às vezes não é o profissional, às vezes é só que aquele profissional naquela empresa não deu certo. Às vezes ele pode dar muito bem certo numa outra. Sem dúvida. Todo mundo tem seu lugar. Todo mundo tem seu lugar. Não foi aqui. Só não foi aqui. Ele faz no achismo, faz naquilo que... é assim mesmo. Né? Ele não tem um departamento jurídico, se é uma pequena empresa, se é 2, 3 veterinários. Não tem alguém que faça uma orientação jurídica. Né? Mas existe lá na Resolução 1138, que é o Código de Ética do Médico Veterinário, existe um artigo lá que diz: é obrigação do médico veterinário conhecer a legislação que rege a sua profissão. Então, não há desculpa, né? E no Conselho Regional, quando a gente faz os julgamentos, quando a gente faz as oitivas, para tentar entender o que aconteceu em determinado processo ético profissional, uma das coisas que a gente mais ouve é: eu não sabia. Eu não sabia. Não é desculpa.
né? É como eu sempre digo assim, o prontuário ele pode ser relacionado a um grande procedimento cirúrgico. O cirurgião entra na sala, vai com uma beca, luva, já fez antisepsia, depilou o cachorro, fez antisepsia, botou, colocou o bisturi, cortou, fez o procedimento, mas a cirurgia dele só vai terminar quando ele preencher o prontuário do que aconteceu na cirurgia. Ele pode ser o melhor cirurgião do mundo, pode ser o the best, mas se ele não fez o prontuário, zero. E aí lá tem que estar o procedimento, as doses que o medicamento foi utilizado. As intercorrências, inclusive, né? Aconteceu isso, eu fui para fazer uma cirurgia de intestino porque tinha um corpo estranho, mas no fim tinha 2 que não foi visualizado na imagem. Então eram 2 corpos estranhos, eram em espaços diferentes daquele intestino. Então, assim, são coisas que o médico veterinário tem que relatar. Isso é um relato, né? É um relatório do procedimento cirúrgico que fará parte do prontuário, que seriam todas as outras informações. Não, e eu estou pensando até na rotina, já ir colocando, vamos dizer assim, uma clínica, um hospital médico para grande porte, porque existe toda uma rotina clínica. Existem momentos em que os veterinários se encontram, às vezes para alinhar procedimentos. Claro. É um grande momento também para se discutir o prontuário, né? Dizer, gente, eu estou recebendo aqui, alguns prontuários, alinhamento, vamos dizer assim, né? Alinhamento. Utilizar das reuniões técnicas para também alinhar o prontuário, né? Poder chegar e dizer assim, eu estou vendo aqui que o prontuário está faltando algum tipo de informação, aqui a gente tem que, porque a gente não está conseguindo se comunicar. Eu acho que é um grande momento para se fazer isso também, né? Isso a gente faz com frequência, né? E no meu caso, por exemplo, eu sou o responsável técnico lá do Santa Mônica. Então, é minha obrigação, é obrigação do responsável técnico fazer com que todos que estão ali saibam como é, né? Mesmo eles já tendo que saber, mas eu sou o garantidor para a sociedade de que o meu estabelecimento, aquelas pessoas que trabalham lá, fazem aquilo que tem que fazer. Então, eu sou garantidor do Santa Mônica, mas cada um lá é responsável técnico e deveria saber. Mas eu vou garantir que eles saibam, então eu faço o treinamento. E daí a gente reúne para tratar de algum assunto clínico e, obviamente, que o prontuário vai ser a nossa pauta, digamos assim. Então, sempre essa reunião clínica que você fala quando troca informações, a gente sempre chama de junta médica. Juntou 2 médicos veterinários, é uma junta médica veterinária para discutir próximos passos baseado naquilo que está no prontuário. Se o prontuário está incompleto, está errado, não tem o prontuário, a gente vai discutir o quê? Vai discutir um paciente que a gente não sabe o passado dele, de ontem. Ele fez diarreia ontem. Onde que está escrito aqui no prontuário? Cadê? Não tem. Então, ele não teve diarreia. Concorda? Concordo. Então, é muito importante isso, porque isso é uma conduta que leva a uma eficiência, uma segurança para o paciente. Eu sempre penso na jornada do cliente, né? Como um bom atendimento, mas tem que pensar na jornada do paciente. Nós temos que dar segurança. E esse paciente só vai ter segurança a hora que nós tivermos um prontuário bem preenchido. Tu falou uma coisa muito legal, que é a cirurgia só acaba quando o prontuário está preenchido. Eu achei isso devia ser... Olha, é uma frase bacana de se utilizar. É legal. Porque ela é a essência do que a gente está conversando aqui hoje, né? É a essência do que a gente conversa. Porque não basta eu ser um clínico. Vou lá, fiz o melhor diagnóstico de atopia, Paraná, o melhor tratamento, mas eu não registrei. Até o cachorro vai ficar bom, não vai ter problema. Mas cadê o registro desse tratamento se ele tiver uma recorrência desse problema daqui 6 meses? Qual foi o tratamento que foi feito? Se esse paciente mudar de cidade e o veterinário de lá ligar, o que vocês fizeram aí que o cliente relatou para mim que funcionou, que foi bom? Não sei. Né? Então fica isso. Então o prontuário é uma... Mas eu uso também o prontuário, e a gente usa lá, na forma de partes do prontuário, o relatório, como eu disse para você, como um meio muito eficaz, Giovanni, de fidelização de cliente. Muito eficaz. Não deixa de ser gestão de cliente, né? CRV. Exatamente, CRM. Porque, assim, a gente... quando se fala em prontuário para médico veterinário, ele pensa num limão azedo.
uma coisa ruim. Né? Mas nós temos que virar essa chave. Né? Pegar esse limão e vamos fazer uma limonada. No meu caso, uma caipira, tudo bem? Na pescaria? Na pescaria e tal. Mas vamos ver assim, se é difícil fazer o prontuário, se ele é complexo, se a gente não aprendeu isso, se ninguém nos ensinou, vamos pegar, a gente tem um problema, que é fazer o prontuário. Como é que a gente faz para esse prontuário se tornar benéfico para nós? Então, eu faço o relatório. Então, vamos dizer o seguinte, a mãe do Giovanni levou o cachorro para eu atender. Mas a mãe do Giovanni, ela é uma senhorinha mais velha, tal, e ela talvez não entendeu tudo. Mas o Giovanni é meu cliente, eu liguei para o Giovanni na hora, falei, Giovanni, o teu cachorro está assim, está assado, tal. Estou falando aqui com a tua mãe, nós vamos fazer esse tratamento, tal. Beleza? Beleza. Não pode fazer, Roberto, não tem problema, confio em você. Como é que eu faço para você confiar ainda mais em mim? Eu vou lá e faço um relatório. Na hora, e já entrego junto com a receita. Falo assim, prezado Giovanni, estou aqui atendendo a tua mãe, muito simpática ela, tarará. E o diagnóstico foi ligamento cruzado, tal. Eu não vou fazer a cirurgia agora, nem o raio-x. Parará, paroró, parari. Estamos falando não de prontuário, né? Estamos falando de relatório. Que é uma comunicação com você, que é o dono do cachorro, entendeu? Se tu é o veterinário do meu cachorro, eu não trocava nunca mais se eu receber uma dessa. Viu? O que acontece? Vai chegar em casa, tua mãe vai entregar para você junto com a receita, você já levou todos os produtos, já levou o Rimadil, já vai tratar com a Librela, não sei, mas está ali o tratamento. Você vai ler aquilo e vai dizer, caramba, eu nem precisava estar junto. Olha só, eu não precisava estar junto. E isso aqui, você vai deixar em cima da geladeira e na próxima churrascada que você fizer lá, vocês vão comentar de cachorro, tenho certeza. Todo mundo comenta de cachorro. Você vai pegar aquele relatório e falar, isso aqui que é veterinário, tá vendo? Olha que legal. Né? Então você vai ganhar, né? Eu vou ganhar o teu coração, tua fidelidade, e você ainda vai propagar para outros que eu sou bom. Que legal isso. Né? E o que é isso? É conhecimento veterinário? Isso é currículo? Não. Esse é os 30% que eu falo para você do diferente. Um baita digo. Casualmente eu vi esses dias uma outra, eu acho que esse é um insight muito legal. Não sei se é uma diferenciação, é o tal do básico bem feito, né? Tu tá fazendo o básico, tu estás se comunicando, até porque hoje na rotina a gente vê muito isso para banho e tosa, mas acho que vê também em certo grau na rotina clínica veterinária, que é isso, o motorista que leva, ou é o marido que leva o cachorro da esposa ou do filho, que o cara não tá nem aí, ele foi obrigado a levar lá, entra por um ouvido e pelo outro. A reclamação quem tá dando é a esposa em casa. Né? Ele tá se coçando, leva. Aí o cara, vou ter que levar. Levou, voltar pra decisora, vamos dizer assim, que é a esposa, como é que tu colocou o termo? É um relatório? É, um relatório. Cara, fora de série. Eu vi uma coisa, se eu não me engano... E esse relatório, Giovanni, tem um detalhe, ele é um bilhete. Sim. Ele é conversar, ele não é nada, ele é assim, tá aqui. Como tu disse, que é muito simpática a sua mãe. Tipo assim, ele é informal. Ele é bem informal, mas ele serve para dizer que você entendeu o que eu estou falando, pronto. Deixa que o tratamento eu faço, mas você tem que entender o que eu quero fazer. E é essa a função do médico veterinário. Né? E o médico veterinário, que a gente vê também de muitas reclamações, né? Assim, é que o médico veterinário fala que não tem tempo. Porque é muitos clientes, né? Eu estava fazendo uma consultoria outro dia para um amigo lá no interior do Paraná, e daí ele falou, mas não dá tempo. Daí eu perguntei para ele, não dá tempo porque você tem poucos veterinários para atender aqui ou porque você está cobrando pouco? Lei da oferta e procura. Sem dúvida. Eu falei, aumenta o teu preço para ver se diminui. Faça bem feito, né? Faça bem feito e esse tempo que você diz que eu não tenho, você vai cobrar. Você não precisa dar o teu tempo de graça. Você aumenta o teu preço e faz o teu trabalho bem feito. Ao invés de cobrar 100, você vai cobrar 120. E dei o desafio para ele. Você aumenta 20% e em 15 dias você me liga para ver se diminuiu o número de clientes. Não vai diminuir, eu garanti para ele. Pode aumentar o preço. E ele não era o preço mais barato. É um preço médio lá da cidade.
e não diminuiu. É, Só que agora ele está fazendo bem feito. Mas é isso aí, o fazer bem feito. Isso, ó, vamos lá, dentro das experiências de vida, isso eu ouvi uma E vez. está ganhando mais dinheiro. Né? Mas é claro, e eticamente, né? Claro, ele fez uma gestão de tempo, valorou o dinheiro dele, o tempo dele. É porque uma coisa que a gente tem que saber é a seguinte, quando o cliente entra dentro do teu consultório, seja qual for o valor da tua consulta, 80, 100, 200, 500, não importa. Ele está comprando todo o teu conhecimento. Ele não quer saber só os últimos 5 anos, não quer só saber a tua especialidade, ele quer saber tudo que você sabe para tratar o cachorro. Então, você tem que vender o teu tempo em todos... Sim, tu não pode estar com a pressão de ter mais 5, 6 lá na recepção, esperando que vão reclamar também. Ah, não, aí virou caos. Aí virou, como diz o meu filho lá no R1, catástrofe. Né? Então, não pode ter essa catástrofe. Isso, eu uma vez numa visita, que essa gestão de informação tinha muito de indexador, numa visita a um grande hospital veterinário, eu conversando com o veterinário-chefe, e eu fui mostrar para ele que eles se intitulavam a referência, tudo, e eu levei alguns dados de mercado e coloquei, eu acho que sim, vocês são referência tecnicamente, só que olha as oportunidades que estão sendo deixadas de lado. Aí eu coloquei, vocês fazem tantas polivalentes e vocês fazem essa quantidade de outras vacinas, né, que estariam num protocolo, vamos dizer assim, preventivo. Olha a média da região de vocês e olha vocês têm um grande potencial de fazer uma medicina preventiva mais eficaz se só com os pacientes que vocês já têm, vocês incluíssem mais vacinas protocolarias. A resposta que eu recebi foi, mas a gente não tem tempo. Não tenho tempo para incluir uma nova vacina. Aí me desculpa, né, Giovanni? Aí está fazendo má gestão da própria profissão. Porque assim, não há... Eu não consigo entender que o médico veterinário diga que não tem tempo de fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? O médico sabe fazer isso bem feito, né? O médico demanda. A demanda. Começou a encher muito a agenda, sobe um pouquinho o valor, qualifica seus clientes. Exato. Obviamente, uma entrega cada vez melhor, tem que ser capacitada. Claro, porque daí a tua secretária já tem que estar mais preparada, a tua sala de recepção tem que estar mais preparada, o teu acolhimento, o jeito que você chama esse cliente para dentro do consultório, não é? Vem cá, vamos, vai entrando aí. Entra. Não, vem cá, muito obrigado, valeu, cachorrinho, Rex, aí vamos ver o que está acontecendo, melhorou, não melhorou, vamos fazer a vacina agora, vamos fazer daqui uma semana, fazer essa programação e deixar o cliente junto com a gente. Porque nós, assim, eu sempre digo, né, medicina veterinária não é medicina. Medicina veterinária é medicina veterinária. O cachorro, ele é mais importante do que o filho. Isso é notado. Não que o tutor não dê importância para o filho, mas é que o cachorro deixou de ser filho. Ele não é mais o filho. Ele sabe o que ele é, Giovanni? Ele é o apoio emocional da família. Ele é a vida da pessoa. Ele é apoio emocional da família. Se o cachorro não ficar bom, se o cachorro morrer, se o cachorro tiver problema de saúde, é a família toda que adoece. Então, não é o grau de importância de dizer assim, eu dou mais valor para o cachorro que o meu filho. Não é nesse sentido. Não é botar em comparação. Não é botar em comparação, mas é dizer o seguinte, o cachorro, ele é o apoio emocional de toda a família, do filho, da mulher, mesmo do marido, aquele que você citou, que não gosta, entendeu? Ele é o apoio emocional, porque se a família estiver bem lá, ele também vai estar bem. Claro. Então, ele não gosta, mas aceita. Legal. E aí, falando de novo, adorei a tua questão do relatório esse de entrega. Uma outra coisa que eu vi algumas vezes, até vi uma publicação há pouco tempo, que eu achei muito interessante também, pensando nesse diferencial, é o certificado de coragem. Não sei se você já viu isso. Já vi. Cara, achei tão legal a ideia. São coisas simples que a gente pode se diferenciar como profissional. Claro. Aí o animalzinho lá ficou internado 3 semanas lá fazendo algum procedimento, alguma questão, aí vai ser mandado para casa. Pô, ele vai embora com um certificado de coragem. Bacana Foi isso. corajoso, numa base, se recuperou. Olha isso. A minha equipe da internação é magistral nisso. A gente não faz o certificado de coragem ainda, mas é uma boa lembrança para eu fazer. Já tinha ouvido isso, né? Mas lá dentro da internação tá cheio de coraçãozinho lá. Essa aqui é a gatinha X, que ela tá isso. Então, ela humaniza esse atendimento, aproxima o cliente quando vai visitar, ele consegue ver que ali, além de profissionais, tem gente muito imbuídas mentalmente, que estão emocionalmente
envolvidas em recuperar. Então, não é um número da ficha de entrada, sabe? E ainda, nestes bons exemplos, aí eu vou dar crédito ao Lucas da Estima Vet, interior de São Paulo, que quando fui visitar ele, eu vi isso. Acho que eu até já coloquei isso, que eu também achei uma outra coisa muito legal, que é também no momento do óbito. O que eles fazem? Ocorre, obviamente, o óbito ocorre dentro da rotina. Sim. Eles fazem uma carta com cunho emocional, mas todos os envolvidos, desde o enfermeiro, o estagiário, os veterinários que estavam envolvidos com aquele animalzinho, assinam. E tipo, veio óbito, e aí uma forma de dizer, estávamos todos de coração tentando salvá-lo. Acontece que a vida tem existem muitos estabelecimentos fazendo isso. Isso é realmente um case de sucesso, né? Uma situação muito interessante que deve ser feita, né? E dentro do prontuário, dentro do atendimento, dentro daquele contexto de você atender o paciente, seja ele um paciente de clínica mais simples até uma clínica mais complexa, de você mostrar para o proprietário que nós estávamos fazendo isso. Nós estávamos envolvidos, né? Isso é empatia, né? Acolhimento. E fica uma lembrança boa. Como tu disse, no fim das contas, o que faz qualquer negócio crescer acaba sendo esse boca a boca, né? Boca a boca. E é o que tu disse, vai ter o churrasco, alguém vai falar, preciso de um veterinário. Isso acontece diariamente com a gente, né? Diariamente. Preciso de uma indicação aí, tô com um cachorrinho assim, um gato assim, o cara vai, fala com fulano lá que o cara é fora de série. E ainda você tem evidências, né? Olha aqui. Aqui falando como distribuidor também, falando nesse negócio de cliente. Sabe quem que é Sabe, um dos grupos, digamos assim, que mais indica um cliente para nós, veterinários, depende de quem é o veterinário, né? Sim. Óbvio. Mas sabe quem são? São os caras da distribuidora. Claro. É o teu pessoal. O vendedor de campo, ele está visitando todo mundo. E o veterinário nunca tem tempo para atender esse cara. Eu acho uma sacanagem, sabe? Eu acho uma sacanagem quando o promotor das OETs vai em determinado lugar, ou o promotor de qualquer outra empresa, da VetNil, etc., e eles chegam e o cara não atende, né? E ele não dá espaço, porque ele está levando o quê? Ele quer vender? Às vezes o promotor não quer vender, só quer promover, né? E o que ele está levando? Informação, conhecimento. O vendedor está levando o quê? Talvez uma diferenciação na compra, mas o veterinário, porque ele está lá, que não tem tempo nem de preencher o prontuário. Você acha que ele vai ter tempo de atender? Às vezes ele tem má vontade. E esse pessoal, mas disse isso a vida inteira, Giovanni, mas atesto, cara, porque são pessoas. Mas o veterinário carece dessa relação humana, né? Dessa relação humana. É isso. Quanto mais doutor, salva as exceções, tem muita gente, mas assim, vamos dizer, o cara quer deixar o profissional, o vendedor, que seja ele veterinário ou não, esperando. Deixa esperando lá, passa amanhã. Isso é marketing, né? É marketing. E daí, assim, tratamento de pessoas, né? Tratamento de pessoas. Então, o veterinário que tem a clínica pequena, média, grande, sei lá, ele tem que tirar o tempo para atender o promotor, o vendedor. Que aquele cara vai sair de lá também falando. Vai sair falando bem de você. Ou vai criar conceito a respeito da clínica, do hospital. Claro, vai tirar um conceito e ele vai ter esse café, esse churrasco no final de semana lá, o almoço da família, e vamos falar do cachorrinho. E às vezes esse profissional vendedor nem é veterinário, e aí ele se torna mais referência, porque ele não é veterinário, ele vive num meio de não veterinários, todo mundo precisa de um veterinário, vai chegar para ele e dizer, cara, tu que trabalha nessa área, eu preciso de um veterinário de confiança. Olha que legal. Então é bacana. Isso é bem bacana, porque então hoje por exemplo, é um tratamento que a gente dá hoje para os promotores e para os vendedores, é VIP. Né? Então, nós temos lá, toda terça e quinta-feira, nós temos treinamento com os laboratórios. Eles se programam lá, o Fábio recebe, toda terça e quinta-feira tem um laboratório que fica de manhã lá, fala com 14 veterinários, chega de manhã, chega à tarde, fala com mais 12 veterinários. Quer dizer, para aquele promotor, ele conseguiu alcançar um número de médicos veterinários que ele, durante as pernadas, ele ia demorar a semana toda, ele atinge num dia. Nós ficamos extremamente satisfeitos porque estamos antenados com o mercado, porque ele levou a informação, ele tratou bem, a distribuidora vai vender mais, nós estamos vendendo bons produtos e todo mundo ganha.
Sem dúvida. Né? E às vezes a gente não percebe isso de algumas clínicas que o coitado do vendedor chega lá, fica 2 horas sentado na poltrona e daí o veterinário chega e fala, passa amanhã. Nossa, isso eu já vi. Deixa aqui que depois eu olho. Eu vi, não é que me contaram, eu já vi, sabe? Então é assim, às vezes é um pecado essa história. Não, e aí, dentro disso tudo, quando a gente está falando desse profissional veterinário, volto a repetir, não são todos, né? Mas claro, a gente tá dando, não, assim, sim, o que a gente vê é que existe. Existe, né? é o que é lamentável. A gente vê o quanto, e eu sempre coloco a questão do Vetlog, a gente cresce junto, que eu tenho convicção, nós aqui dentro temos convicção para que a gente cresça como empresa, o mercado veterinário tem que crescer, e para o mercado veterinário crescer como um todo e ser respeitado como merece, o veterinário tem que se colocar na situação de aprender, crescer e evoluir. Exatamente. E aí, assim, ó, dentro disso tudo, o que tu vê de grandes desafios para quem tem um hospital veterinário? Porque, vamos dizer, a medicina veterinária está mudando, as pessoas estão mudando, as gerações novas estão mudando, então muda o tutor, né? Muda o mercado, muda tudo. Muda a medicina veterinária, muda o veterinário. O que tu vê de grandes desafios hoje para quem tem um hospital veterinário, que é o teu caso, que para daqui para frente, como que nós vamos... Bom, o grande problema assim, que eu vejo hoje para a medicina veterinária são as especialidades chegando, né? Os especialistas em medicina veterinária em todas as áreas. Eu faço ortopedia, então não sou especialista, né? Mas sempre estudei cirurgia e muito mais para ortopedia. Mas entra tudo aí, oftalmo, dermato, cardio, etc. Esse pessoal, ele não estão muito interessados em trabalhar num lugar só. É aquilo que o Dado Schneider fala muito bem, né? Que eles estão aí para experimentar as coisas. Então, resolver o turnover de equipe é um grande desafio. Porque se você tem uma equipe que se multiplica ou que se modifica muito rapidamente, você perde os valores, você perde o jeitão do atendimento, né? Não é que o jeitão tem que ficar sempre igual, né? Mas eu digo assim, ele não pode ser mudado muito abruptamente. Então, eu venho me reformulando durante os anos, né? Sempre de uma forma gradual, nunca mudo da água para o vinho, da noite para o dia, não tem isso, né? Mas a gente vai se adaptando. Só que com a entrada dos especialistas, as clínicas e hospitais veterinários estão perdendo sua identidade. Sim, tu fala o volante, né? O volante, atende aqui, atende ali, ele não tem aquele jeitão de atendimento. Ele não veste a camisa de um lugar, né? Exatamente, porque o nicho de mercado que eu atendo, a minha clientela, por exemplo, é diferente da clientela do Marcelos, lá da Clinivete, né, lá de Curitiba. Nós somos concorrentes, não somos inimigos. Ele tem um público que talvez não se adapte ao meu. E é o mesmo público de classe social, mas é o jeito de ser atendido. Então, eu vejo nos especialistas hoje a grande demanda que vem tendo por especialistas e os especialistas ainda muito poucos, né? Porque nós temos no Brasil aí cerca de 120 especialistas somente. 0,06% lá dos médicos veterinários são especialistas. O resto são os especializados. É uma questão de semântica aí, mas que também influencia no prontuário, sabe, Giovanni? Porque quando você lança lá uma consulta de especialista e esse prontuário cair na mão do advogado, a primeira coisa que o advogado vai olhar é dizer, eu quero ver onde que ele é especialista. Onde está especialista? Ah, olha que legal. Então, é uma demanda muito importante que tem a ver com o prontuário, apesar de nós estarmos falando Sim, de não, acho que voltamos, mas voltou porque assim, o tema principal era prontuário e isso é importantíssimo, cara. Botar ali, ó, consultado com especialista tal. Especialista ou especializado? Especializado. Né? E mesmo assim, o termo especializado e especialista dá pano para manga. Especialista seria aquele que tem certificação. Ele tem algum certificado de algum curso de especialista. Não. Ou ele é certificado pelo MEC ou ele é certificado pelo Conselho Federal. Tá. Né? Aí ele é especialista. Aí é especialista. Né? Fora isso, ele é especializado ou o que eu prefiro usar, o termo trabalho na área de. Né? Então, eu trabalho na área da ortopedia. Eu sou ortopedista, mas não sou especialista. Entendeu? O termo é só uma questão de termo, mas é uma questão que pode comprometer muito o médico veterinário. Bem colocado. Então, eu vejo esses especialistas
que eles não atendem especificamente num lugar ou que eles são chamados só para determinados momentos. E a clínica ou estabelecimento veterinário, que muitas vezes detém o equipamento, detém o público, tem um endereço fixo, tal, ele perde a sua identidade. Sim. Ele perde a sua identidade. E um outro problema ainda ligado ao prontuário. Será que esse volante que está chegando lá, ele está sabendo preencher um prontuário adequadamente? Aí o responsável técnico, no meu caso eu, tem que estar sabendo se esse cara faz o prontuário do jeito que tem que ser feito, né? Porque são questões de ideias diferentes, né? Não, e isso acaba sendo a ética deste profissional, né? Vamos falar do profissional. Exato. O profissional especializado, especialista, porque eu realmente, navegando nesse universo clínicas e hospitais, a gente vê realmente que uma das grandes dores hoje do gestor ou do proprietário é isso. Pô, eu trago o fulano para cá que é especialista em tal coisa. Só que é o seguinte, a internação no outro lugar paga mais. Ou quando vê meu paciente, eu fiquei sabendo que ele levou para não sei onde. Isso eu vejo com uma frequência tal, que é outro mercado que tem que amadurecer e evoluir. É o cara sabe assim, cara, eu sou um prestador de serviço, que existe uma empresa que está confiando em mim como profissional e eu vou ter que ser eticamente bem colocado. Eu vou vestir. Eu estou aqui só nessa manhã, mas nesta manhã eu vou vestir a camisa do clube, vou dar o meu melhor como dono aqui dentro. Se de tarde eu estou em outro, vou fazer lá. Perfeito. Esse é o mote. A gente usa muito bem isso lá no Hospital Santa Mônica, porque nós não temos o especialista que vem só de vez em quando. Não, ele faz os horários dele e ele está definitivamente incorporado dentro do nosso jeitão de ser. Sim, ele está na rotina, ele tem os dias que ele está lá. Ele tem os dias que ele está lá e fora nas emergências, ele pode dar um pulinho lá, ele pode voltar, pode fazer um atendimento. Mas ele conhece o estabelecimento, conhece o nosso público, como se trata, como é que é o andamento dos exames, quem tomará os próximos passos. É uma questão aí entra de a cultura gestão, da empresa, é gestão. Eu tava com essa palavra na cabeça para te falar. Isso aí entra a cultura, que é o jeitão. Cultura é o jeitão. Aí entra o diferencial da empresa, no caso de você, Santa Mônica, mas a empresa do Hospital Veterinário, que eu tenho que criar uma cultura onde as pessoas se sintam proprietárias disso e vistam a camisa disso. Então, aí é onde o veterinário... Quer ver um exemplo bem claro, que talvez fique mais específico para os nossos ouvintes? É o tal do plantonista. Então, muitas clínicas veterinárias chamam o plantonista. O cara chega às 7 da noite, entrega às 7 da manhã e vai embora. Daí volta outro no outro dia às 7 da noite, volta às 7, daí vai 3 dias depois, volta aquele primeiro. Qual a chance desse plantonista conhecer os processos internos do hospital ou da clínica? Nenhum. Então só teve de noite, não? Ele só fica de noite, ele não vê durante o dia. Então, sempre, né, do limão, vamos fazer a caipira. Vamos fazer a limonada desse limão. Então faz o seguinte, esse plantonista, o que nós vamos fazer com ele? Ele vai trabalhar na rotina clínica também. Então todos da rotina clínica fazem plantão, todos os plantões fazem da rotina clínica. Tu está embutindo a cultura nele. Eu estou embutindo a cultura nele e mais, eu estou fazendo com que a remuneração dele seja maior. Né? Porque eu tenho ele trabalhando durante o dia, eventualmente ele faz o plantão, eventualmente ele faz um final de semana. O que acontece? Ele está rodando dentro do hospital a todas as horas. Ele sabe a dificuldade do hospital à noite, a dificuldade da manhã, a dificuldade da tarde. Ele conhece onde que está a seringa, onde que está o equipamento que precisa, ele não se bate, né? Então, pegou esse limão e vamos fazer o seguinte, vamos usar o mesmo pessoal, você não sobrecarrega o plantonista, você faz com que ele seja melhor remunerado, ele vai ficar mais feliz, vai entregar mais. Que legal. Roberto, foi uma aula de gestão. Capaz. Eu quero te agradecer imensamente. Capaz, muito obrigado. Assim, eu fico feliz quando eu vejo que é tanto conteúdo, tanto que é aquela coisa que dá para ouvir várias vezes de novo que vai ter aprendizado. Então, assim, cara, tu é um cara sensacional como gestor, como pessoa, de coração. E aí, para a gente encerrar, se tu pudesse voltar atrás, me diz um aprendizado que tu diz assim, cara, se eu lá atrás soubesse isso, eu teria, vamos dizer assim, acelerado o meu negócio, ou eu teria feito, poderia estar num outro momento se
lá atrás eu tivesse tal conhecimento que eu tenho hoje, para adiantar, de repente, essa história para algumas pessoas? Observar os indicadores. Se eu tivesse observado indicadores desde o começo, quer dizer, resumindo, é gestão, né? Então, se eu tivesse alguém que, enquanto eu estava fazendo a cirurgia, enquanto eu estava atendendo clinicamente, conseguisse ver para mim qual era a minha demanda, eu teria encurtado esse espaço de tempo. Talvez eu chegasse hoje no hospital que eu estou, né? Eu demorei para fazer isso 17 anos, né? Para chegar no hospital, eu era uma clínica e sem demérito nenhum, só foi uma mudança de estratégia, né? Mas durante a clínica, quem fazia a cirurgia, quem fazia a clínica, quem fazia a gestão, quem fazia o banco, né? A gente tinha que ir no banco, hoje a gente não precisa mais. Eu tinha que ir todo dia no banco, depositar cheque, pagar boleto, tinha que fazer as compras, tinha que fazer a cirurgia, tinha que fazer a clínica e eu fazia muito bem a medicina veterinária, mas a gestão eu não fazia. Então, a minha recomendação, Giovanni, eu vou dizer assim, porque eu sei que isso bate na trave, é difícil de convencer as pessoas, o médico veterinário, dono de uma clínica pequena. Não perca tempo. Não ache que gestão é para quem é grande, para quem... Muito pelo contrário. Gestão é para quem está pequeno, para se fortalecer. Mesmo que não queira crescer, se solidificar e parar de perder dinheiro. Porque uma gestão bem feita, você ganha mais dinheiro. Sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. Vê oportunidades. Né? Você vê oportunidades. Você está vendo que você está gastando demais em seringa, que você está gastando demais em esparadrapo, que você... Né? Então, esses indicadores de saber quanto... Se eu gastei X soro, tive X cachorro internado, tá beleza. Agora, se eu gastei Y soro, por que X internado? Né? Aonde que está o erro ali? Né? Será que a gente está gastando demais em algum momento? Né? Por exemplo, uma coisa dos indicadores que eu gosto muito é saber assim, quantos clientes novos estão chegando por mês no meu estabelecimento. Novos, né? Novos. Isso é muito importante. Será que será que o pessoal está saindo aqui, não está vindo mais? Ou eles continuam ou eu estou aumentando? A partir disso, eu tenho um limão. Faz uma limonada. Veja o que tem que ser feito. Né? E para isso você tem que ter um gestor, se você não tem tempo. Né? Ou então vai estudar gestão, vai aprender gestão e vai fazer isso. Né? E aí eu vou te colocar uma outra observação desse teu conteúdo, aprofundando esse teu indicador, que isso eu também ouvi e achei muito legal, que é o seguinte, às vezes tem um indicador que é quantos novos pacientes estão vindo por mês. Uhum. Mas aí entra uma outra questão, porque às vezes o paciente está vindo por mês, ele está na tentativa e erro. Ele foi em 1, 2, 3, 4, 5, tu é o quinto, assim, né? Uhum. É novo, mas assim, tu é o quinto. Uhum. Um indicador legal é para quantos pacientes eu sou o primeiro contato. Quem é o cara que comprou um filhote, nunca teve cachorro e chegou em mim? Isso nós temos essa Quem é o cara que nunca foi para um veterinário e pela primeira vez ele pensou em medicina veterinária, pensou na gente? Isso é um baita indicador. A gente tá agora numa fase de já colher as informações, né? É assim, Giovanni, de saber quanto que eu gastei para ter determinado cliente novo. Para adquirir um paciente. Né? Para adquirir um paciente. Se ele veio pelo site, se ele veio por um clique do WhatsApp e quanto esse paciente gerou de ticket na primeira visita. Então, eu sei que ele veio pela uma publicação do Instagram, que veio X lá, então vale a pena eu me comunicar pelo Instagram, a partir disso eu começo a fazer cálculo. Claro. Ou se eu melhoro o meu site, ou se eu melhoro a minha comunicação. A relação no bairro. No bairro, como é que é? Onde que está meu cliente? Né? Saber o nicho de cliente, saber de onde que vem. Então, nós temos assim muito... Eu adoro indicador, né? Já te falei, eu para mim número é muito legal de saber. E às vezes não é muitos números, sabe? Eu pego 3 ou 4 indicadores e avalio ele. Sim, não é tiro para todo lado. Não, e avalio ele 3 meses. Depois eu mudo os indicadores, vou ver outras coisas. Eu vou ver lá, tal. Então não preciso ficar com planilha, com um monte de coisa, não. E eu, na verdade, o Fábio chega lá e me apresenta a planilha lá, muitos indicadores, tal, ele já me resume. Mas sabe o que eu faço? É um jeitão, né? Eu pego o papel quadriculado, eu vou lá, faço uma abissal e uma como é que chama? Faço o gráfico lá e eu mesmo desenho na régua, o dia, o mês, o número. Para mim aquilo me interioriza um número, por isso que os números, assim, eu já sei de cor,
eu já estou sabendo, porque eu estou muito íntimo do número. E daí eu já sei do número passado. Então eu gosto de desenhar e de ver a planilha. Claro. Mesmo com uma planilha pronta, muito beleza de Excel, mas eu quero ver, quero entender. Às vezes me dá insight na hora de fazer essa planilha, que só vendo o número eu não conseguia. Eu não, né? Então eu elaboro o meu gráficozinho lá num papel quadriculado, com uma régua, lápis e tal. Beleza. O importante é estar vendo alguma coisa, né? E distraindo, porque não adianta só ver. Giovanni, é um erro. Tem muita gente que vê número e não toma atitude, não faz nada. O que eu faço agora? Né? Meu faturamento aumentou 10%, mas você aumentou 20% nos preços e está perdendo 10%, né? Ó, aquela máxima do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Olha, eu dou palestra nesse segmento, acho que, sei lá, 15 anos. Eu sempre falo, o que conta nessa hora é a atitude. Conhecimento não adquire. Habilidade, prática, te leva... Agora, tem gente que tem conhecimento, tem habilidade, mas não faz, não realiza. E é o básico bem feito, como tu disse. Não é um monte, é 3 indicadores. Eu vou me aprofundar nisso, vou aprender com isso. Isso, exatamente. E a partir disso, daí você vê, esse aqui eu já arredondei, eu tomei a decisão que eu tinha que tomar, eu vou avaliar ele daqui 4 meses. Beleza? Tá, agora eu vou ver outra coisa. Vou ver quanto estão gastando de seringa. E quanto foi gasto de seringa nos últimos 6 meses. Quanto de cliente entrou, quantos foram internados, por que tal, né? E aí você começa a dizer assim, mas teve aqui esse mês, teve muito gasto de seringa, vamos tentar entender se de fato precisou gastar ou se houve algum desvio de conduta, alguma coisa nesse sentido, né? Ou exagero no caso de uso, né? Às vezes não é, né? É bem Roberto, bacana. Eu tenho certeza que tu volta. Muito assim, obrigado. A gente tem assunto para falar, eu estou me controlando para não continuar os assuntos aqui. Imagina. E aí, para te dizer, e para dizer para todo mundo assim, ó. Então, esse nosso episódio vai ter que seguir lá no Spotify, Vetlog Podcast. Claro. Tem que seguir no Spotify. Pode deixar. E eu adoro de ouvir podcast no Spotify quando estou viajando. Claro, a melhor coisa, tá no carro, tá viajando, bota os fonezinhos e vai ouvindo. E o YouTube também, o canal da Vetlog no YouTube vai ter imagem lá, vai estar tudo lá. Mas mais uma vez te agradeço. Boa palestra hoje de noite. Giovanni, agradeço muito o convite e a confiança, né, de poder trazer aqui algumas informações que, na verdade, eu não sou administrador, não sou gestor, eu sou um médico veterinário que se dedicou um pouquinho mais a entender o negócio, né? Então, eu agradeço muito a confiança, foi um prazer estar aqui e sempre que precisar, pode me ligar. Obrigadão, Roberto. Valeu, um abraço.